É o Salmo 32, versículo 8. 32, 8. Ele diz assim: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-eis com os meus olhos. Permita que Deus faça isso contigo, que Ele passe a lhe dirigir. Como é que isso acontece? Bem, no passado eles não tinham a palavra como nós a temos. Eles então oravam a Deus, pediam direção. Nós estamos vendo aqui o segundo livro de Samuel, no capítulo 5, versículo 17. O Davi foi empossado rei de Israel. A notícia chegou até os adversários, que eram os filisteus. O que os filisteus fizeram? Vamos aqui, segundo Samuel 5,17. Ouvindo, pois, os filisteus que haviam ungido Davi rei sobre Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi. O que, ouvindo Davi, desceu à fortaleza, se uniram mesmo, foram todos. Eles eram como confederação de príncipes, e todos eles se reuniram para guerrearem contra Davi. E os filisteus vieram e se estenderam pelo vale dos Refaíns, e Davi consultou a Deus. Esse era o segredo, ele queria a instrução do Senhor, ele queria ser instruído por Deus, como lutar, como ir para aquela batalha. Somos nós. Tudo devemos pedir a instrução do Senhor, a direção dele. Aí diz, Davi consultou o Senhor dizendo, subirei contra os filisteus, entregar Moás nas minhas mãos. E disse o Senhor a Davi, sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então veio Davi a Baal-Perazim e feriu-os ali Davi. E disse, rompeu o Senhor a meus inimigos diante de mim, como quem rompe as águas. Por isso chamou o nome daquele lugar Baal-Perazim. E deixaram ali os seus ídolos, e Davi e seus homens os tomaram. E os filisteus tornaram a subir, e estenderam pelo vale dos Refaíns. Mesmo inimigo, atenção para isso, mesmo adversário, mesmo lugar. Davi poderia dizer, eu sei o que fazer. Não. O que o Davi faz? Mais uma vez. E Davi consultou o Senhor. Cada batalha, às vezes, Deus dá uma direção diferente. Às vezes você vai de um jeito, às vezes vai do outro. Nós não podemos perder a paz. Por exemplo, eu estava dando um exemplo que às vezes a pessoa passa por um momento difícil na saúde. Eu contei de uma moça que ela falou, pastor Jaime, eu sou da igreja, sou de Jesus, por que eu tive que colocar um marca-passo? Isso tem situação que às vezes você não vai se passar pela cirurgia. Tem situação que você vai passar, mas Deus não vai te abandonar. Ele disse claramente isso que nós temos que entender. A bondade e a misericórdia me seguirão quando? Todos os dias da minha vida. Até no momento que parece que a sua fé está fraca. Até aquele momento que parece que você está longe de Deus. Não. Ele tem que confiar na palavra. Não andamos por emoções, nós andamos por fé. E a fé vem por ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. O apóstolo Paulo, falando sobre isso, ele falou na carta aos Filipenses, que todo mundo gosta, capítulo 4, versículo 13, eu tenho citado, mas vou falar o 12. Posso todas as coisas, não, 13 primeiro, meu filho, depois que é o 12. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí o que você entende? Posso todas as coisas. A gente não leu o 12, por quê? O 12 ele diz assim, sei estar abatido e sei também ter abundância. Sei em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura como ter fome, como ter mudança, como passar necessidade. Aí ele vem, posso. Então, você tem que entender que Deus sempre estará contigo, até nos momentos que parece que você não está sendo vencedor. Mas Ele vai suprir as suas necessidades, Ele vai se manifestar. O Davi entendeu, puxa Senhor, eu venci os filisteus, como é que o Senhor deixou eles voltarem? Voltaram. Às vezes é uma doença que volta, né? Às vezes, entenda bem, é um problema que parece que já tinha sido resolvido dentro de casa, na família, uma recaída no álcool, das drogas de alguém da família, ou até outro caso, seja qual for. Ele é Deus, não fique em pânico. O que Davi fez? Consultou a Deus. E diz assim, Davi consultou o Senhor. Ele poderia dizer, eu sei como lutar. É o mesmo inimigo, no mesmo lugar. Não, Davi consultou a Deus. Porque por que o inimigo voltou? Na é verdade, se eu o venci. Por que essa doença voltou se eu amaldiçoo essa doença? A Bíblia diz que a porta que Deus fecha, a porta que Deus abre, ninguém fecha. O que você ligar na terra está ligado no céu, que desligar. Já parou para pensar? Olha que eu já preguei isso aqui tantas vezes. Você vê como é que Deus vai abrindo nossos olhos, que Deus vai nos dando mais entendimento. Como? Se eu derrotei os filisteus, por que eles voltaram? Não, Davi não questionou, não. Só consultou a Deus. Deus, como é que eu vou? Do mesmo jeito? Me deu outra instrução? Mesma coisa.
Então não fique zangado, pastor, eu tenho doença tal e eu não fiz cirurgia, agora tu tem que fazer essa. Peça a direção de Deus. Deus sabe o seu estágio de fé, Deus sabe como você está, né? Pode ter certeza, eu contei um caso, que uma vez eu fiz a cirurgia na pele, Depois na segunda eu não fiz. Eu orei, estava orando já há algum tempo. No dia que eu tinha que ir lá, fiz um negócio, sabe, que se fosse uma pele, uma coisa que nascia, ela ia tirar para a biópsia, e depois brincou comigo e disse, ficou com medo? Eu disse, por quê? Ele disse, não tem mais nada, colocou aquela lupa lá, não tinha nada. Deus operou. Entende? E você tem que ter a instrução de Deus, não pode ficar zangado com nada, de maneira alguma. Aí diz aqui, Davi consultou o Senhor, o qual disse, não subirás, quer dizer, não vai como antes não. Você venceu o inimigo, mas não venceu por completo, porque ele voltou. Quer dizer, preste atenção agora do que Deus está dizendo, tem que fazer. Não subirás, mas rodeia por detrás deles e virás a eles por detrás das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás, porque o Senhor saiu, então diante de ti, aferiu o arraial dos filisteus. E Davi fez assim, como o Senhor lhe tinha ordenado, e feriu os filisteus de Geba até Jezé. Pronto, basta para nós. Quer dizer, a vitória foi completa. Agora, é isso que nós precisamos, sempre ser instruídos pelo Senhor. Mas antes do Davi, o rei foi Saul. Saul foi ao contrário. 1 Samuel, capítulo 13. É só voltar um pouco. 1 Samuel, capítulo 13. Não vou ler tudo, capítulo 15, desculpe. Versículo 26, eu vou ler aqui direto, eu faço um resumo. Aí ele diz assim, 13, 26. Porém Samuel disse a Saul, não tornarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor. Já te rejeitou também o Senhor, para que não sejas rei sobre Israel. Porque esse não pedia a instrução de Deus. Pelo contrário, a instrução que ele tinha, ele rejeitava, ele não aceitava, não pode reinar. Se você ler o capítulo 13, ele oferece o sacrifício no lugar do sacerdote. No capítulo 15, Deus diz, destrua totalmente os amalequitas. Ele vai poupar o rei Amaleque, que era rei dos amalequitas. Ele poupa também o melhor das ovelhas, das vacas. Quando Deus tinha dito, destrua tudo, não fica com nada. Mas qual é a nossa lição? Ele não aceitava a instrução do Senhor. Ele não aceitava a direção de Deus. Ele queria fazer do jeito dele. Aí o capítulo 16, que agora é matéria nova que eu não dei no outro. Então disse o Senhor a Samuel, até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Parece que esse homem queria ser mais santo, entenda bem, entenda, do que o próprio Deus. O profeta, e às vezes acontece isso, ele insistiu, Deus não insista com ele. Aí Deus vai falar para ele, o quê? Enche o teu vaso de azeite, entenda, e vem, enviei-te a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Ele pegou o quê? Um homem agora para obedecer às suas instruções. A mesma coisa somos nós. Não pense assim, em qualquer lugar que você esteja. Se você começar a desprezar a palavra de Deus, Deus vai levantar alguém que vai ouvir a voz dele, que vai seguir. A Bíblia diz, andarão dois juntos? Se não estiverem de acordo. Então, qual é a mensagem? Deixe Deus te instruir. Vamos para o Novo Testamento. Lucas, capítulo 22. Versículo 39. Lucas 22, 39. Diz, e saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes, orai para que não entreis em tentação. Instrução dada por ele, orai. E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, e pondo os joelhos orava, dizendo, Pai, se quer, passe de mim esse cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E levantando-se da oração, veio ter com seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. Por quê? Quem não ouve o Senhor, quem não ouve, quando vem a luta, ele desanima, ele dorme de tristeza, ele se abate. Mas a mensagem está agora. E disse-lhes, por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Já estudamos bastante isso aqui, o quê? Ele falou, orai para que não entreis em tentação. Você não tem que esperar chegar uma luta para orar, você tem que estar em oração. Eu já contei para vocês várias vezes, contei no culto anterior, que os momentos de mais lutas na minha vida, quanto mais eu estava orando.
Quer dizer, Deus tinha me preparado. Não fica com medo de orar, não. Às vezes até para o sucesso, porque para você, eu vi alguém falar assim, não deixa o pavão entrar, não é verdade? Então você tem que se manter em oração, não só nas lutas, mas também nas vitórias que aparecem, para você não se exaltar. Então, os momentos de mais lutas que eu tive na vida, de grandes batalhas, eu estava em oração. Quer dizer, e quando apareceu a luta, eu não dormi de tristeza, fiquei desanimado. Coitado do Jaime, não soube disso, soube daquilo, o que está acontecendo? Olha como é que ele está tão batido. Não, muitos nem perceberam. Por quê? Você está de pé. Aprenda a aceitar a instrução do Senhor. Ele vai te instruir tudo e, se você permitir, Ele sempre vai te levar às águas tranquilas e aos pastos verdejantes. Vamos lá para terminar? Salmo 23. O Senhor é meu pastor. Todo mundo gosta, né? Nada me faltará, nada. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente das águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda, Ele me leva, mas ainda que surja uma adversidade, surja um momento, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo, porque Ele é meu pastor, e a ovelha ouve o quê? A voz do pastor. Então, se você é ovelha, Ele é seu pastor, você ouve a voz dele. Quer dizer, mesmo quando você tem uma luta, você não diz, por que Deus? Por que isso vai acontecer? Por que isso está acontecendo? Isso não podia acontecer, não. Ele está contigo, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Aí nós vamos, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Dia que parece que eu sou o vencedor, parece que eu estou sendo derrotado. Não, Ele está comigo. Eu estava nas águas tranquilas, eu estava nos pastos verdejantes, mas veio o vale da sombra da morte, mas Ele estava comigo. Ele estava contigo. Quer dizer, Ele não vai te abandonar. Mas eu tenho um diagnóstico tremendo, eu sou da igreja, parece um câncer no meu corpo. Ele está contigo, Ele não te abandonou. A bondade continua, a misericórdia. Você levanta, ora, amaldiçoa esse câncer em nome de Jesus. Deus, o Senhor está agindo, o Senhor vai operar. E Ele vai operar. Amém? Romanos capítulo 13, versículo 12. Romanos capítulo 13, versículo 12. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamos das armas da luz. Nós devemos rejeitar, ainda que a coisa seja até, vamos dizer, prazerosa. Eu sempre dou o testemunho, vocês já ouviram várias vezes, o missionário quando era jovem, e já era evangélico, ele estava numa igreja ajudando, e eu sempre gostava de ajudar no serviço da igreja. E ele, um dia, conversando com a secretária lá, falou assim, estou com vontade de comer um chouriço. Ela disse, chouriço? Qual chouriço? Aquele do porco? Aquele que é feito com sangue. Disse, mas você come sangue? Misericórdia, está amarrado. Falei, só não vem com... Eu não lembro das palavras que ela falou certo. Falou, só que ela repreendeu ele. Ele disse, não, vê com esse fanatismo, não, por que não pode comer? Porque a Bíblia diz que ela não comer sangue. Onde está escrito? Aí ela abriu a Bíblia, lá em Atos capítulo 15, versículo 28, diz assim, na verdade pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão essas coisas necessárias, vamos lá, que vos abstenhar das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação, basta para nós. Quando falou do sangue, ele disse, basta, nunca mais. Quer dizer, ainda que era uma coisa que ele gostava, mas começou a rejeitar, nunca mais. Rejeite. Rejeite qualquer sentimento que ele diz que você tem que rejeitar. Na carta aos Efésios, na frente aqui, olha o que ele vai dizer para nós, capítulo 4, isso aí tem muita revelação para nós, que nós temos que prestar atenção disso assim. Ele diz... versículo 25, pelo que deixar a mentira e falar cada um com o seu próximo a verdade, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis, e não se ponha o sol sobre a vossa ira. Quem está dizendo? Nunca mais durma com a ira, irmão. Um dia você fica zangado com uma coisa, mas não rejeite o que Deus está falando. Aquilo vai fazer o mal para você, é tremendo. Eu estava vendo uma reportagem de que a raiva traz câncer, mas como pode isso? Sentimentos horríveis, quer dizer, que prejudicam a pessoa. Deus sabe o que Ele está falando.
Fica zangado? Fica, você fica chateado com alguma coisa, mas não durma, que faz uma oração, Deus, que essa pessoa se arrependa do que ela fez comigo, Deus, da maldade, mas que ela se arrependa. Da minha parte eu já libero o perdão. Por quê? Porque ele está dizendo, não se ponha o sol sobre a vossa ira, quer dizer, não durma com a ira, não durma com uma mágoa, não durma com um ódio, com raiva, mesmo que a pessoa tenha lhe ferido. Siga o conselho do Espírito Santo, ele está instruindo você a não ter coisas horríveis lá na frente. Ele diz, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom. Isso é claro, né? Para que tenha que repartir o que tiver necessário. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, de torpeza, de destruição, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Atenção, hein? E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, do qual está selado para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, quer dizer, raiva mesmo, né? Gritaria, blasfêmia e toda malícia, seja tirada entre vós. Siga esse conselho, rejeite essas coisas, rejeite esse sentimento, como uma pessoa rejeita, a Bíblia diz, rejeite a prostituição. O que Deus manda você rejeitar, você deve rejeitar, são obras das trevas. Se você ficar, vai lhe prejudicar. Voltando para Romanos, ele diz, a noite é passada, o dia é chegado, rejeitemos, pois, as obras das trevas, como? E vistamo-nos das armas da luz. O que é a luz? Lembra do Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então é isso. Começa a se revestir aqui, para seguir a palavra de Deus. Quem segue a palavra de Deus não tropeça. João 8,12. João 8,12. Ele diz para nós. Eu sou, falou Jesus outra vez dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Esse é o segredo, seguir a palavra de Deus, siga a instrução dele. Aí você vai ser uma pessoa bem-sucedida, poderá ter lutas, pode, mas nunca perde a paz. Segura, eu tinha que dar essa palavra para você também, tá bom?